Ida para Gólgota, meus irmãos. Gólgota é uma montanha também chamada de Monte Calvário ou Monte das Caveiras, que é o local onde Jesus foi crucificado. E é disso que a gente vai ver nessa sessão 163, meus irmãos. Jesus, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a ida para essa montanha onde o nosso Senhor seria crucificado. Olha o local que ele está dizendo aqui mesmo. Do pretório, que é a residência oficial do governador romano, onde estava Pôncio Pilatos, que a gente acabou de ler, para o Gólgota, tá? Então a gente vai ler essas passagens. Nas quatro, vamos começar aqui por João, meus irmãos, que diz bem assim. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria. A partir do momento que Pilatos disse: Eu lavo minhas mãos, sou inocente do sangue desse homem, vocês podem levar. Crucificá-lo, que entregou na mão dos soldados, os soldados se encarregaram. Jesus. E aqui em João está dizendo que Jesus está levando a sua própria cruz. Tem um comentário C. Vamos ver se depois a gente lê esse comentário também. Meus irmãos, aqui em Mateus está dizendo bem assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram de suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Vê que Jesus tinha sido chicoteado, tinha sido machucado, provavelmente ferido, aí tiraram a roupa, colocaram o manto, aí depois tiraram o manto de novo, colocaram a roupa, né? Ali por cima de ferimentos, por cima de machucados de Jesus, deve ter sido doloroso também. Então levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. A gente vai comentar sobre isso também. Esse é um Simão que foi forçado a carregar a cruz, Simão de Cirene, também chamado, meus irmãos, de Simão Cireneu. Simão Cireneu. Simão de Cirene. Ok, meus irmãos? Marcos diz bem assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Vamos para Lucas. Lucas diz bem assim, meus irmãos: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Vamos seguir Lucas aqui dizendo: Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Lá em Oséias 10:8. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ou Gólgota, né, meus irmãos? E essa parte aqui já vai partir para a próxima sessão. Está fechando aqui João dizendo assim também: Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Lembrando que eles estavam escrevendo em grego, né, gente? Então, Gólgota é aramaico, era o nome daquele monte, mas que traduzindo para o grego significava Calvário ou lugar da caveira. Mesma coisa, tá, meus irmãos? Vamos ler aqui Mateus e Marcos para fechar. Marcos diz bem assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho com mirra ou vinho com fel, em outras traduções, mas ele não bebeu. E aqui Mateus diz: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, que é o mesmo que vinho com mirra, como está escrito aqui em Marcos, né? Mateus disse vinho com fel, Marcos vinho com mirra, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Meus irmãos, aqui tem algumas coisas bem interessantes. Vamos comentar agora. A partir da próxima sessão, a gente já vai ver a
crucificação de Jesus, as 3 primeiras horas do nosso Senhor Jesus crucificado. Aqui vimos que ele chegou no Gólgota, que é o Monte Calvário, ou o lugar da caveira, e deram vinho com fel para ele, mas ele não bebeu. Quando ele provou, ele se recusou a beber. Tinha 2 criminosos com Jesus, a gente também vai ler mais a respeito deles. Meus irmãos, vamos comentar algumas coisas aqui de trás para frente, né? Primeiro, essa fala que Jesus falou aqui com as mulheres. As mulheres estavam chorando, aqui diz que algumas mulheres também eu segui, que estavam lamentando e chorando por ele naturalmente. Ele disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês. Chegará a hora que vocês dirão, olha o que ele disse, né? Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Ele disse, chore por vocês mesmas e por seus filhos. Filhas de Jerusalém, deveriam chorar por elas e pelos filhos de Jerusalém, que seriam os filhos dela, né? Montanhas caiam sobre nós, colinas cubram-nos. Pesada essa profecia aqui, meus irmãos. Mais uma vez a gente vê uma profecia de efeito dúbio, né? Ela, inclusive, Simon Kistemaker fala isso também. Ela se refere tanto ao juízo vindouro, ao juízo final, o julgamento final, no local onde haverá choro e ranger de dentes, com aqueles que fazem o mal em Jerusalém, que não se arrependem em Jerusalém, inclusive os que estariam fazendo mal a Jesus, né? Mas ela também pode se referir à própria queda de Jerusalém, né? Então é uma questão a ser discutida, que a própria queda de Jerusalém pode ter sido um juízo antecipado, juízo prévio, do que poderia ou estaria para acontecer. Então isso aqui que Jesus falou pode ter servido para os dois, de maneira dúbia. A gente já tratou sobre a queda de Jerusalém, tratou consideravelmente já nas aulas anteriores. Vamos subindo aqui, meus irmãos. Vamos ver esse comentário C, que ele diz bem assim: no início da ida para o Gólgota, parece que o próprio Jesus carregou a cruz, ou a viga transversal da cruz, porque tem umas versões que dizem que a cruz era a cruz completa, outras versões dizem que a cruz era só aquela viga transversal, né? De acordo com a descrição de João, mas por estar tão enfraquecido pela falta de sono e os cruéis açoites e castigos, não foi capaz de ir até o fim, naturalmente. Por isso, os soldados forçaram Simão de Cirene a carregar a cruz em seu lugar. É possível que o filho de Simão, Rufo, que parece ter sido um conhecido dos leitores romanos de Marcos 15, 21, seja a pessoa citada em Romanos 16, 13. Meus irmãos, vamos comentar isso aqui. Deixa eu vir primeiro para isso aqui, depois eu venho para aquela questão do Rufo, tá? Queridos irmãos, deixa eu pegar aqui para os senhores um mapa. Deixa eu ver se eu compartilho esse mapa aqui. Ótimo. Queridos irmãos, vamos tratar um pouquinho sobre esse Simão Cireneu. Esse mapa que está aqui, senhores, é um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Inclusive, estamos fazendo uma série de estudos sobre as viagens missionárias de Paulo. Se os senhores têm desejo de seguir também, aí é só procurar playlist referente, ou se não achar, pode falar aqui no comentário que a gente passa para os senhores, tá? Isso aqui é a primeira viagem missionária de Paulo, mas o que a gente quer ver é isso aqui, meus irmãos. Olha, tá vendo essa parte aqui, ó? Na África, no norte da África, isso aqui é o Mar Mediterrâneo, isso aqui no norte da África, olha o nome Cirene aqui, meus irmãos, olha. Isso aqui hoje é o país chamado Líbia, aqui perto do Egito. Vamos ampliar aqui, ó. Isso aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Eles saem aqui de Antioquia da Síria, cidade portuária de Seleucia, e saem seguindo sequência que a gente não vai tratar aqui. Olha aqui o nome Cirene, tá vendo, meus irmãos? Então, quando ele disse que alguém era de Cirene, era alguém sireneu, era daqui. Então, quando ele disse que era o Simão Sirineu, era o Simão dessa região daqui de Cirene. Simão Sirineu, Simão de Cirene, era pai de Alexandre e Rufo. Esse Rufo, como está escrito aqui no comentário, esse Rufo, ele falou aqui, vamos colocar aqui no comentário, meus irmãos. Ele diz que parece ter sido conhecido dos leitores romanos de Marcos, seja a pessoa citada em Romanos 16, 13. Quem escreve a carta aos Romanos é Paulo. Paulo
diz que Alexandre e Rufo eram filhos de Simão Sirineu. Ele está mais uma vez explicando esse detalhe aqui de maneira específica, né? Alexandre e Rufo, por que ele traz isso aqui? Quando Marcos escreveu o Evangelho, a gente viu que ele escreveu direcionado ao povo romano, e estando em Roma. Paulo estava em Roma, Marcos, perdão, meus irmãos, estava em Roma, escrevendo aos romanos. E faz sentido, Paulo, que estava escrevendo ao povo de Roma, está citando Rufo, né? Apesar de que quando Paulo ele cumprimentou Rufo, mas quando Paulo estava escrevendo a sua epístola aos romanos, ele não estava em Roma, tá, meus irmãos? Ele não estava em Roma, ele estava na cidade de Corinto. Isso tudo a gente está estudando aqui, nessa parte que a gente está tratando das viagens de Paulo. Vamos voltar aqui para a imagem. Então, aqui de Cirene era o Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo, e esse Rufo citado por Paulo em Romanos 16:13 pode ter sido esse Rufo, filho de Alexandre. Vamos fechar a nossa aula de hoje, esse nosso momento de hoje, mais uma coisa bem interessante. Aproveitar a oportunidade que a gente tem aqui nessa imagem. Meus irmãos, aqui em Atos capítulo 13, a partir do capítulo 13, Atos capítulo 13 e 14 tratam dessa primeira viagem missionária de Paulo. No capítulo 13, ele diz que eles saíram de Antioquia da Síria, porque a igreja os comissionou. O Espírito Santo falou para a igreja e disse: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E a igreja impôs as mãos, oraram, jejuaram, consagraram, e eles saíram de Antioquia da Síria. Que igreja em Antioquia da Síria? A igreja de Antioquia, Atos 13, logo no versículo, ele cita alguns nomes, né? Cita Barnabé, cita um homem chamado Simeão, o Níger, cita um tal de Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene? Lúcio de Cirene é Lúcio daqui. Lúcio Cireneu. Era do norte da África. No norte da África, geralmente, as pessoas provenientes da África, não todas, claro, mas provenientes da África são mais morenas. Quando ele diz que tinha Simeão, o Níger, junto com eles, Níger significa negro. Então, claramente, ele estava se referindo ao tipo de etnia, provavelmente, desse Simeão. Então, Simeão era uma pessoa bem morena, né? Simeão Níger. E logo depois ele cita Lúcio de Cirene. Aí sai seguindo os outros, né? Manaém, Colasso de Herodes, e sai seguindo todos até chegar em Saulo. Se Lúcio era de Cirene e Simeão era Níger, alguns estudiosos acreditam que Simeão também poderia ser de Cirene, ali junto com Lúcio, ele citou muito próximo. Se Simeão era de Cirene, mais uma vez pode ser especulado, alguns estudiosos especulam, a possibilidade de ser o Simeão Cireneu, ou seja, Simão Cireneu. Então existe aí uma especulação por parte de alguns estudiosos, meus irmãos, que dessa igreja de Antioquia, lá na igreja apostólica, logo no início, se estiver correto esse pensamento, né, há uma possibilidade de que o Simão Cireneu estivesse lá junto com os outros. Simão e Cirene, meus queridos irmãos. Então é uma curiosidade bem interessante. E a gente fecha a aula com isso. Além de Antioquia da Síria, nós temos também outra Antioquia aqui chamada Antioquia da Psídia. Isso a gente está estudando consideravelmente lá, onde Paulo fez o seu discurso. E depois as pessoas, os judeus, ficam com inveja. Ele teve que fugir para Icônio. De Icônio, ele foge para Listra, onde ele será apedrejado e tido como morto, meus irmãos. É muito interessante. De qualquer forma, isso aí ensina para cenas que estão ocorrendo em outros capítulos, tá, meus irmãos? Voltando aqui, a gente viu o comentário sobre o Rufo, viu o comentário sobre o Simão de Cirene, o Simão Cireneu, que foi o que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Meus irmãos, a gente fecha assim essa nossa sessão 163, a ida para o Gólgota. A partir da nossa próxima aula, a gente vai estar vendo o nosso Senhor Jesus pendurado em um madeiro, nas 3 primeiras horas que ele vai estar pendurado nesse madeiro. Ele morreu, mas ele ressuscitou, vive, e é por ele que nós vivemos hoje. Que o nosso soberano Senhor Jesus nos conduza, nos guie, nos livre do mal, nos ensine e nos dê sabedoria,
para que possamos viver o seu Evangelho, obedecer as suas palavras e possamos, se for da sua vontade, além de testemunhar o Evangelho do Senhor, que é nosso dever e nossa obrigação, se for da sua vontade, compartilhar esse Evangelho com os nossos irmãos, o máximo de pessoas que nós pudermos. Jesus nos abençoe, meus irmãos, e até a nossa próxima aula.